Glória a Deus, glórias ao nome do nosso Deus, estamos aqui. Glórias a Deus por estarmos começando a nossa escola dominical nesse domingo. Hoje nós estamos entrando no capítulo 8 e 9 do Evangelho de Mateus. Aqui diz, e descendo ele do monte seguia uma grande multidão. Eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, faze como crestes. Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Vamos virar a página aqui, E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seu discípulo lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoniados gadarenos. E tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus?
Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante dele uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saíram ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. O paralítico de Cafarnaum, capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. Olha lá, essa palavra aqui vai ser maravilhosa, hein? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: por que pensais maus em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilharam-se, e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado, olha lá essa palavra maravilhosa. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Vamos virar a página. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a vestes, e faz a maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Disse-lhe ele ainda estas coisas. Eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã.
E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhe, olha lá, essa palavra aqui é maravilhosa, hein? E Jesus disse-lhe: Credes vós que eu também possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou-lhe então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou, dizendo: Olha, que ninguém o saiba, mas tendo-lhe saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. E havendo-lhe ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha lá. Vamos continuar, que nós estamos nesta fé, nesse domingo. Estamos compartilhando essa mensagem num grupo, no YouTube. Então, compartilhe também essa mensagem para outras pessoas ouvirem a palavra de Deus. Nós não estamos falando a nossa palavra. Estamos falando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra o seu coração nesse domingo. Vamos continuar, vamos já encerrar. Hoje nós faremos apenas 30 minutos por causa do nosso tempo aí. Nós vamos diminuir. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar aqui, ó. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Glória a Deus. Vamos agradecer pela leitura, que nós lemos aqui a partir do capítulo 8 e vamos agora compartilhar a Escritura. Obrigado, meu Deus, por estarmos juntos nesta manhã. Abra o nosso entendimento para podermos entender que só o Senhor é Deus, que o Senhor é que nos cura, que nos sara, que nos liberta. Obrigado por estarmos juntos nesse domingo, no poder e autoridade do nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Esse capítulo 8 e 9, Mateus ele cita as doenças que as pessoas têm. Vocês vão observar, eu já falei isso aqui numa pregação e vou dizer novamente. Esse capítulo 8, Jesus, olha lá, acaba de purificar, do versículo 1 ao 4, ele cita o leproso. A lepra é uma doença, até hoje no século 21 ainda tem leproso. É uma doença amaldiçoada. Aqui você observa que uma pessoa se aproximou. Naquele tempo era difícil o leproso viver em sociedade. E um leproso aqui, ele apareceu no meio daquela multidão e pediu que Jesus o purificasse. Ele foi lá pela fé. E Jesus o curou naquele momento, purificou da sua lepra e pediu que ele fosse lá dar testemunho do que tinha acontecido na vida dele. Aí veio um centurião. O centurião de Cafarnaum aparece, um homem que era romano. Isso aqui é para provar que Deus ouve qualquer pessoa, não importa a nacionalidade. Esse romano foi lá e pediu em favor do seu servo, que estava, como a Bíblia diz aqui, estava paralítico e violentamente atormentado. Além de estar paralítico, observe o detalhe, ele ainda estava endemoniado. E ele pediu uma palavra. Jesus dá uma palavra. É a mesma coisa que nós estamos orando aqui. Você está compartilhando essa oração que a gente faz.
e alguém ouve. Para você, muitas vezes a nossa oração não tem poder de nada, mas uma pessoa que está doente, ela recebe pela fé. Ela recebe o poder sobrenatural da fé e ela recebe a cura. E a Bíblia diz que Jesus deu uma palavra, no versículo 13, vai como crente de seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Isso aqui é a palavra liberada, a palavra da fé. Acredite que você tem fé. Determine, eu vou vencer, Jesus vai me dar a vitória. Amanhã vou abrir a porta do emprego. E você vai ver que vai acontecer. Diga, em nome de Jesus eu vou vencer. E você vai vencer, porque você está usando o poderoso nome de Jesus. Aqui Jesus cita o caso da sogra de Pedro. Ela estava com febre. Eu me lembro que eu sou de 66, nos anos 70, aqui em Manaus as pessoas morriam de febre. Hoje tem um monte de remédio, mas antigamente não tinha remédio. Você observa que Jesus somente tocou nela, na sogra de Pedro, e ela ficou curada. E aqui vem o texto que eu quero chamar a sua atenção. Olha lá. Aqui, ó. E naquela tarde trouxeram muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Existem doenças físicas e existem doenças espirituais. Quero dizer bem claro para você aqui, ó. Existe doença que você toma um Anadol, um Doril, aí a dor de cabeça já passa. Mas existem doenças que são doenças espirituais, são doenças causadas por espíritos malignos. Então, entidades. Se você toma remédio e o remédio não cura, chame alguém para orar em você. Eu orei por muitas pessoas que tinham problemas de depressão, dor de cabeça, dor de estômago, todo tipo de doença. E na hora da oração, os demônios se manifestam e saem do corpo dessas pessoas. E você acredita que existe macumba? Existe. Macumba, feitiçaria, existe. A Bíblia fala isso em Deuteronômio 28. Fala da maldição, da bênção e da maldição. Então quero dizer bem claro para você nesta manhã, nessa mensagem de domingo. Existem pessoas boas e pessoas ruins. Existem pessoas que trabalham para o lado de Deus e existem pessoas que trabalham para o diabo. Isso aqui não é uma utopia, não é uma mentira. Tem muitas religiões que não existe. Ele está chamando o demônio. Não existe isso. Quem está falando é o Senhor Jesus. Jesus mandou a gente fazer a mesma coisa que ele fazia. Curar os doentes, né? Existem pessoas aí que chamam de benzedeiras, né? Quando eu era criança, não tinha muito hospital aqui em Manaus, não. Só tinha um hospital aqui chamado São José, que era ali na 10 de julho, no centro. E lá só, o hospital era lotado. E as pessoas não iam mais atrás de médico, iam atrás de benzedeiro. Hoje quase você não acha alguém benzedeiro aqui. Eu vi um dia desse em Manaus que acharam lá na Zona Leste, no final da Zona Leste. São poucas as pessoas que querem curar as pessoas de graça, tá entendendo? A maioria é que querem cobrar pago. Querem cobrar tudo pago. E Jesus mandou as igrejas. Por isso que eu estou dizendo, se você está doente, eu faço uma oração daqui de onde eu estou e você vai receber a cura divina, porque é Jesus que cura. Mas se você quer que eu ore um monte de gente que você acha que tem problemas espirituais, eu vou aí na sua casa, no seu local, e a gente expulsa os demônios. Agora o demônio só sai porque nós estamos vivendo na presença de Deus. Tem pessoas que não têm poder de nada, não. Eu já vi casos de pastores que foram lá e o demônio não saiu. Foi outro pastor, não saiu. E eu fui lá no poder, no nome de Jesus, e o demônio, quando chegou lá, ele chamou até meu nome. Olha quem está aqui, o missionário está aqui. O demônio chamou pelo meu nome, o homem ficou admirado. Eu digo, olha, ele não está adivinhando, isso aí é um demônio. Eu digo, demônio, sai do corpo dessa mulher e nunca mais venha para o corpo. Então, o demônio sabe quem é de Deus e quem não é. Vou dizer bem claro. O demônio sabe se você está pecando ou se você está vivendo uma vida com Deus. Então, eu já tive muitas experiências que eu fui expulsar demônio, em que um homem lá, vou testemunhar essa palavra aqui para você entender. Eu fui expulsar um demônio de uma pessoa que era de uma igreja tradicional, ele vivia no pecado, adulterando, e a mulher dele e os filhos dele viviam ali. E o demônio, na hora de sair, por que eu estou aqui no corpo da mulher dele? É porque um dia ele foi macumbeiro, ele fazia o mal. Só que ele está numa igreja tradicional, ele não acredita que eu sou demônio.
Aí eu disse, demônio, para ele saber que é o demônio que está usando a boca da mulher dele, diga uma coisa que só ele sabe. Aí o demônio diz assim, anteontem ele esteve num motel, lá na rua tal, motel número tal, estava com a mulher nome tal. O demônio contou e eu disse, aí senhor, é verdade que esse demônio está falando? Isso é verdade mesmo, eu estou em pecado mesmo, eu estava lá no motel. O demônio contou toda na frente dele. Aí eu disse, demônio, tu vai sair agora para ele saber que tu está no corpo da mulher dele, tu vai sair, tu vai bater nessa cortina aqui, para ele saber que tu saiu do corpo da mulher, tu vai bater nessa cortina, para ele saber que tu saiu do corpo, tu vai sair do corpo dessa mulher e nunca mais vai voltar para esta casa, porque eu estou quebrando a tua maldição agora. Sai do corpo dela no poder do nome de Jesus. Naquele momento o demônio saiu e ele passou na cortina, a cortina se balançou mesmo para ele, e aquele homem ficou na nossa igreja, porque ele era de uma igreja que não acreditava. Infelizmente tem muitas igrejas aí que a pessoa só está ali cumprindo tabela, como se diz. A pessoa não aprende, não acredita que existe demônio. Então tem muitas religiões hoje que não acreditam, que é coisa do passado. É do tempo de Jesus, é mentira. Então quero dizer bem claro, ó, os demônios continuam. O Salmo 91 fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado. Aquilo ali é demônio. O Salmo 3 está escrito a mesma coisa, 1000 cairão ao teu lado. Lá fala como crescer os meus inimigos. Ali o salmista está dizendo que os inimigos são demônios. Aí diz assim, todos se levantam, no Salmo 3 está dizendo bem claro, como crescer os meus adversários. Os adversários ali são os demônios. Satanás na Bíblia quer dizer adversário. Então os seguidores de Satanás são os adversários do Salmo 3 lá. Então a Bíblia é clara para você acreditar na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Existe, os demônios estão vivos e ativos. Tem até um livro aí, se você quiser ler, está escrito assim, Satã está vivo e ativo no planeta Terra. Esse livro aí fala tudo que você precisa saber. Então, quero dizer bem claro para vocês. Existe anjo, sim, e existe demônios. Então, estou chamando você para você levar a sério. Isso que eu estou contando não é conversa fiada. Eu estou falando que existe seres espirituais. Existe o bem e o mal. Existe o mundo espiritual. O mundo espiritual está aí na nossa frente, só não enxerga quem não quer. Então quero dizer bem claro para você nessa meditação da escola dominical. Acredite, existem os seres espirituais. A nossa luta, o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios 6, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo diz aqui, ó, porque nós não vamos lutar contra a carne nem contra o sangue. Olha lá, está bem escrito na palavra de Efésios 6, 10 ao 12, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados, potestades. Aqui, mais adiante, aqui o Senhor Jesus, como devemos seguir a Jesus? Jesus está fazendo aqui para uma pergunta. Para você seguir Jesus, é preciso você pensar que servir a Deus não é fácil. Muitas pessoas querem ser missionário. Isso aqui Jesus está dizendo para quem quiser ser missionário. Nós não temos tempo para assistir jogo de futebol, para visitar família, comida, shopping. A pessoa que quer servir a Deus, ela tem que negar a si mesma. Foi o que Jesus disse. Olha, não pense que vocês... Muita gente pensa, você pastor, você missionário, vou ter uma vida numa boa, rico. Apenas 5% dos pastores são ricos. A maioria dos pastores vive com 2 salários mínimos. Vou dizendo aqui para você que quiser ser pastor, a maioria dos pastores da nossa cidade aqui são pastores que ganham menos de 2 salários mínimos. É ele para sustentar ele, a mulher dele, e às vezes 2, 3 filhos. Então, tem muitos homens de Deus que passam necessidades, porque servir a Deus é abnegação. Aqui Jesus, ele acalma uma tempestade. Observem bem, embora os discípulos estivessem com Jesus no barco aqui, ó, sobreveio uma tempestade e o mestre estava dormindo. Há pessoas que recebem a Cristo como Salvador, porém não sabem desfrutar da sua presença, viu? Eles não buscam a Deus em oração,
eles não fazem mais leitura da Bíblia, eles não fazem mais meditação na palavra. Por isso, não são visitados e ensinados por ele. As pessoas perdem muito tempo com tantas coisas, em vez de estar tempo aqui como nós estamos fazendo, ó, estudando a Bíblia aqui. Ó. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de ter comunhão com Deus. Em vez de estar fazendo um devocional como nós estamos fazendo agora, estão perdendo uma oportunidade de estudar a Bíblia. Olha aqui, nós vamos gastar menos de 1 hora, vamos estar aqui, ó, estamos aqui presentes, estamos vivos adorando a Jesus. Nós não estamos aqui adorando a Bíblia, estamos adorando Jesus. Olha lá, Jesus estava ali, estava dormindo. Aqui, observe bem, quando Jesus está dormindo na nossa casa, o diabo vai se levantar, vai tentar trazer todos os males, todas as tempestades. Aqui você observa que é assim que está acontecendo com muitas pessoas, estão passando por muitas tribulações, e se não clamarem por Jesus, elas vão morrer. Você vê que os discípulos disseram aqui no versículo 25, Senhor, salva-nos que pereceremos, ou seja, que vamos morrer. Então tem muita gente que está passando por uma tempestade terrível, meu irmão. E se não chamar Jesus, viu, vão morrer. É triste aqui, ó. Eu tenho um monte de fotos de pessoas aqui que chamaram a gente para orar tarde demais. A pessoa já está doente, já é para chamar, já é para orar, já é para chamar o pastor, para orar nele, nela, para ungir com óleo, mas só chamam quando o câncer já tomou conta do corpo, aí não dá mais. Aqui o discípulo deram um brado e Jesus repreendeu aqui os ventos, o mar, e houve uma grande bonança. E aqui é o sobrenatural. Os discípulos disseram, quem é esse que até os ventos e o mar... Jesus. Jesus pode mudar tudo. É por isso que eu acredito em Jesus. Eu oro aqui todo dia em nome de Jesus. Todo dia eu oro aqui, por mais que muitas vezes eu não esteja bem. Eu estou como qualquer um de vocês. Eu não sou sobrenatural. Eu sou humano, mas porém eu acredito em Jesus. Aqui vem o endemoniado gadareno. Novamente Jesus, Mateus cita os endemoniados. Você vê que os demônios aqui, essas pessoas, eles viviam como muitos estão hoje. Muitas pessoas que você vê nas drogas aí, meu amigo, minha amiga, essas pessoas estão carregadas de demônio. É os demônios que fazem essas pessoas viverem, você vê de madrugada, atrás de lixo, comendo lixo, vivendo debaixo do lamaçal. São pessoas endemoniadas. Eu vou dizer bem claro. Eu já orei muitas pessoas aí, drogados, e na hora o demônio se manifesta. Então, quero dizer bem claro para vocês, ó. Jesus nos ensinou, né, a expulsar. O inimigo, ele está comendo essas pessoas. Como o leão, como diz em 1 Pedro 5,8, diz que o inimigo vive em nosso derredor. Aqui essas pessoas, você observa que tinha lugar aqui, ó, no versículo 28, que ninguém passava naquele lugar porque o demônio lá atacava as pessoas. Existe lugar de Manaus, no Brasil, no mundo, que está cheio de tráfico. Ali é uma área de demônios. E na hora que Jesus expulsa os demônios foram para onde? Para os porcos. O demônio adora habitar corpos de pessoas que não têm vida espiritual. Se você não levar a sério a sua vida espiritual, o demônio pode possuir o teu corpo. Por isso que tem pessoas aí que são da igreja que acabam fazendo todo tipo de loucura, quebrando tudo, destruindo o seu carro. Por detrás está os demônios destruindo tudo, causando briga, confusão. Observem bem. Aqui nós queremos dizer bem claro, a luta espiritual não é brincadeira. A vida cristã não é brincadeira, meu amigo. Os demônios estão vivos e ativos, ataca quem quiser. Tem muita gente que diz assim, mas a pessoa é da igreja. Essa pessoa, não... qualquer pessoa pode ficar endemoniada. Em 1 Coríntios 10:12 está escrito assim, ó, aquele pois que está em pé, olhe, não caia. Esse cair não é o cair somente físico, é o cair espiritual. Tem muita gente que deixou o diabo entrar na sua casa, no relacionamento, no sexo, pegou AIDS. Eu já vi de tudo nessa caminhada. Eu peguei uma jovem que estava bem na igreja, firme. O cara que ela gostava era louca pelo homem aí. E ela estava com quase 3 meses na igreja. Aquele homem tinha abandonado ela, desprezado ela há mais de 5 anos, mas ela ainda tinha uma paixão pelo aquele homem.
No momento que ela estava vindo para a igreja, o cara apareceu no caminho e ela entrou no carro dele, deixou de vir para a igreja, para ir, foi para o motel. Eles transaram tanto que ele estourou, naquela mesma transa, ele explodiu o útero dela, ela foi para o hospital. Assim como você está cansado de ver aí, todo dia que morre jovem aí em motel, aquele rapaz estourou o útero dela, tiveram que arrancar o útero dela. Eu fui visitar ela no outro dia no hospital, já tinham operado ela de emergência. Então, isso que eu estou falando é uma obra do diabo. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Aquela jovem perdeu o útero. Quantas pessoas se meteram com pessoas assim, né? E foram destruídas. Aquela jovem se destruiu, chorou muito. Pouco tempo depois eu tive que sair daquela igreja, mas aquela menina ficou tão envergonhada que ela não permaneceu mais naquela congregação. Então ela se sentiu derrotada. Você está entendendo? A vontade dos demônios é te destruir. Assim como ele pegou aquele monte de porcos, ó, os demônios entraram naquele mais de 12 mil porcos. E pegou aquele monte de porcos e jogou lá no mar. Os porcos tudo morreram afogados. Assim tem muita gente morrendo afogado. Assim tem muita gente sendo destruída. Quantos casamentos você já viu ser destruído pelo pecado, pelo adultério, pela doença? Eu já vi muitos. Então por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que levar a sério. Assim como existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. Jesus está nos ensinando aqui que existe o mundo espiritual. Então não brinque com o mundo espiritual. Assim como existe, você está enxergando as coisas carnais, existem as coisas espirituais. O inimigo está aí, ó, esperando uma brecha. Em Efésios 4:27 está escrito assim, ó, não deis lugar para o diabo. Para você ser destruído, basta você dar uma brecha. Se você der brecha, o diabo entra, destrói tua casa, tua família, teus parentes, tudo. Isso você vê no livro de Jó, no capítulo 1. Leia lá Jó, capítulo 1. Jó era de oração, mas Deus permitiu ali para provar que as pessoas que são de Deus, por mais que elas percam tudo, elas vão ter vitória. Jó era uma pessoa que tinha muita fé em Deus. Por mais que o diabo destruiu, tirou tudo, Deus deu para ele, no último capítulo 42 do livro de Jó, Deus restituiu duplicadamente tudo aquilo que Jó tinha perdido. Mas aqui é para provar. Aquilo ali é para provar que qualquer pessoa que um dia ganhou tudo, pode perder tudo. Você entendeu? Assim como as pessoas ganham tudo, tem pessoas que vão para a igreja, Deus dá carro, dá... O que você vê naqueles testemunhos daquelas igrejas que pregam prosperidade é verdade. Quando você vai para a igreja, Deus abre porta, Deus te dá faculdade, Deus te dá do bom e do melhor. Mas isso está na Bíblia em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se for de rebeldes, sereis devorados. Quer dizer, você vai perder tudo. Você entendeu? Isso aqui não é uma brincadeira. Eu não estou ensinando para você que a vida cristã é uma brincadeira. A vida cristã é uma batalha espiritual. Você está disposto a lutar, a guerrear do lado do Senhor Jesus? Então, Deus é contigo. Amém? Vamos continuar aqui. Nós estamos chamando você para a batalha espiritual, chamando você para guerrear, dizendo para você que Deus está com você. Deus ele nunca vai te abandonar, irmão. Quero dizer bem claro para você, por mais que eu já passei por tanto sofrimento na minha trajetória, eu estou vivendo o que eu estou pregando. Quando eu dei cabeçada, eu perdi muitas batalhas na minha vida. Eu poderia estar numa boa, como muitas pessoas hoje poderiam estar numa boa. Então, por isso que a gente tem que vigiar. Por isso que a gente tem que levar a sério a nossa comunhão com Jesus. Vamos continuar aqui a nossa caminhada. Vamos para a última parte aqui, ó. O tempo passa rapidinho. Já passamos de meia hora. Vamos encerrar agora, mas vamos para o capítulo 9. Nós encontramos o paralítico de Cafarnaum. Nesse estado aqui, Jesus aqui, ele é questionado. O que é maior? Jesus perdoar os nossos pecados, que muitas vezes a pessoa não acredita que Jesus perdoa os nossos pecados. Eu cometi pecados em que eu disse assim, olha, Jesus já me perdoou, mas tem pessoas que jogam na minha cara. Não, Jesus não te perdoa não, porque as pessoas fazem o jogo do diabo. Quando Jesus viu para aquele homem aqui, ó, e Jesus vendo a fé daqueles homens que levaram o paralítico,
Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E alguns dos escribas blasfemaram. Ele blasfema. Blasfema era apedrejamento. Disseram que Jesus não tinha poder. Você está entendendo? Tem muita gente que não acredita que Jesus tem poder. Acredita mais em Maria do que em Jesus, né? Tanto que tem até uma palavra aí de uma igreja que ela diz: Maria passa na frente, como se Maria tivesse mais poder que Jesus. E aqui você vê o detalhe, amigo. Olha lá. Jesus conhece os pensamentos das pessoas. Por que pensais maus em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: perdoaram-te são os teus pecados, ou levanta-te? É aqui que eu quero dizer que Jesus é sobrenatural. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Muita gente não acredita nisso. Eu vou orar por muitas pessoas que estão agarradas em religião, que eles não acreditam que Deus vai abrir a porta. Quando uma pessoa não acredita, a nossa oração não tem poder. Eu oro por muita gente aí e muitas pessoas não são abençoadas porque as pessoas não acreditam. Viu? A multidão, vendo isso, glorificou a Deus, porque Jesus, além de perdoar aquele homem, Jesus ainda curou aquele paralítico. Ele era paralítico da cabeça à planta dos pés, aquele paralítico que só move a cabeça. Do pescoço para baixo é tetraplégico, é chamado. Então, um milagre desse é sobrenatural, meu amigo. A medicina não tem cura até hoje para uma pessoa tetraplégica. Ela dá máximo uma cadeira de roda para a pessoa ficar ali, ó. Então pense bem nisso. Teve um homem aí que fez o papel do super-homem, ele se suicidou porque ele viu que não ia ficar o resto da vida dele naquela cadeira de roda, que ele caiu de um cavalo, ficou tetraplégico. E ele se suicidou. E eu digo para você, só Jesus pode fazer um milagre sobrenatural. Aqui Jesus chama Mateus. Na mesma hora, Mateus seguiu Jesus. Na mesma hora, o Senhor Jesus chama Mateus. Na mesma hora, Mateus se tornou discípulo. Se Jesus está chamando você para ser um discípulo, obedeça. Não ouça seu pai, sua mãe, sua esposa. Quando eu aceitei Jesus, na mesma hora eu resolvi seguir Jesus. Eu resolvi mudar minha vida. Eu digo para você, a vida cristã não é fácil, é uma batalha. Por isso que Jesus ensina sobre o jejum aqui, ó. O jejum é uma prática não de passar fome. O jejum é uma forma de você sacrificar a sua carne e viver o sobrenatural. Hoje nós temos que jejuar. Aqui os discípulos foram questionados. Ó. Hoje nós temos que jejuar em tudo. Jejuar para que a gente tenha fortalecimento espiritual. Aqui Jesus ele cura em duas situações acontece dois casos. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e a cura do chefe. Essa mulher, ela foi até Jesus e ela disse: se eu tocar em Jesus, Jesus vai me curar. E ela foi curada. Já esse homem, a filha dele tinha morrido. E ele chamou Jesus: Jesus, entra lá na minha casa, toca. Por isso que eu estou dizendo que a oração ela move a mão de Deus. Esse homem acreditava que Jesus tinha poder. E ele disse: se eu tocar na minha filha, ela vai ficar, né? Ele disse ali, Jesus foi lá, tocou, como vocês estão vendo, Jesus pegou na mão dela e ela se levantou. Aqui tem mais uma cura, que é a cura dos dois cegos, que apesar de toda a deficiência, eles foram lá onde Jesus estava, e os cegos chegaram lá na casa onde Jesus estava e pediu que Jesus o curasse. E Jesus diz: conforme a fé de vocês, você recebe a cura. E apareceu mais uma pessoa aqui, ó. Havia um homem que trouxeram um homem mudo e endemoniado. Olha lá, além dele ser mudo, existem muitas pessoas que têm deficiências que são problemas espirituais. Por isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão maravilharam. Então, por isso que nós oramos, amigo, porque tem todo tipo de problema. Infelizmente, eu quero dizer para vocês, eu vou dizer para você anotar isso no seu caderno. Existem doenças que são doenças espirituais. Existem doenças que são doenças físicas. Viu? Então, vigiem.
Existe remédio para dor de barriga e existe problemas espirituais que têm que ser repreendido, todo espírito de doença. Nós vamos encerrar nossa escola dominical nesse domingo e vamos agradecer a Deus. E eu vou orar por você, que coloque a mão na sua cabeça aí, você que está doente. Eu vou orar agora no poder do nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça agora. Deus Todo-Poderoso, assim como eu coloco a minha mão na minha cabeça, que essa mulher está colocando a mão na cabeça dele e na cabeça dela, que o Senhor toque agora, que o Senhor manifeste uma bênção na mente desse homem, que o Senhor repreenda todo espírito de doenças, toda doença, toda maldição que foi rogada, lançada sobre o corpo dele, o corpo dela. Eu oro agora, nesse momento, por todas as pessoas do Brasil, do Amazonas, do mundo inteiro, que sejam tocadas agora, que sejam restauradas, que o Senhor toque em todas as pessoas agora, que o Senhor manifeste uma bênção, que essa semana que estamos começando, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor confirme curas, milagres sobrenaturais. Eu oro por todos nesse poder agora, no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus, que essa pessoa receba o seu milagre, receba a sua bênção, agora nesta hora. Eu declaro a bênção da prece poderosa, no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Vamos agradecer? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu te agradeço por estar aqui nesse domingo, nessa escola bíblica dominical, que o Senhor abençoe a minha família, a minha casa, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre todos que estão compartilhando essa mensagem da escola bíblica dominical. Abençoa o nosso grupo Corrente de Oração, abençoa a todos, dando-nos uma semana de êxito, de vitória, de conquista. Eu declaro a oração no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Levante sua mão direita assim, ó, e diga: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe você. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Conte a bênção. Se você recebeu uma bênção, uma vitória, dê testemunho para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus.